Fala galera do Explica Enem, Pedro Teixeira aqui na Química Geral mais uma vez. Hoje a aula é sobre propriedades periódicas e eu espero que vocês gostem. Bora! Fala galera, então vamos lá aqui falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas dos elementos. Por definição, as propriedades físicas e químicas que variam de acordo com o aumento do número atômico dentro de um período da tabela periódica são as propriedades periódicas. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, essas propriedades elas vão ter uma variação constante conforme nós analisamos cada um dos elementos de um determinado período da tabela periódica. Lembrando um pouquinho a aula anterior, nós sabemos que quando organizamos os elementos em grupos ou famílias, eles detêm propriedades físicas e químicas semelhantes. Isso ocorre devido à repetição de estruturas eletrônicas dentro de cada um desses grupos ou famílias, ou também da repetição das suas camadas de valência, certo? Estruturas eletrônicas. Enfim, o que acontece aqui é que quando nós comparamos todos os elementos que estão dentro de um período, conseguimos constatar, na maioria das vezes, uma variação constante de uma propriedade. Por exemplo, nós sabemos que quando estamos caminhando dentro de um período da esquerda para a direita, o tamanho do átomo tende a diminuir. Antes de entrarmos de fato no estudo das propriedades periódicas, acho importante nós abordarmos alguns conceitos fundamentais aqui, galera. Então, o primeiro deles é a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva nada mais nada menos é do que a carga real de atração de um elétron pelo núcleo. A carga nuclear efetiva ela considera as forças de atração. O que acontece? Quando nós temos o núcleo aqui positivo e os elétrons negativos, o que acontece? Rola naturalmente uma força de atração do núcleo pelos elétrons, certo? Então, o núcleo ele tenta puxar os elétrons para perto dele, beleza? E não chega a se encontrar por diversas coisas, mas não vamos entrar aqui nesse detalhe. O que acontece é que quando nós temos, além dessa interação de cargas positivas com cargas negativas, que são uma relação de atração, os elétrons, por terem cargas iguais, eles se repelem. Então, olha só, dois elétrons que têm cargas idênticas vão se repelir. Olha, esse elétronzinho aqui vai estar sendo afastado desse outro daqui, enquanto esse outro daqui também vai estar sendo afastado, beleza? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que os elétrons de níveis energéticos mais externos, eles vão sentir uma carga nuclear menor do que eles sentiriam se eles estivessem sozinhos aqui, sem outros elétrons interagindo, beleza? Então, a carga nuclear efetiva ela vai considerar as forças de atração, certo? Que estão aqui em verdinho, e as forças de repulsão, elétron-elétron. As forças de atração dos prótons com os elétrons e as forças de repulsão dos elétrons entre si, beleza? E isso vai ter consequências em diversas propriedades, porque a carga nuclear efetiva sofrida pelos elétrons de valência, ou seja, os elétrons da camada mais externa, camada de valência do átomo, vão determinar diversas propriedades desses átomos, beleza, gente? Então é muito importante a gente entender que quando nós estamos analisando cada um desses elétrons aqui, eles não vão ter a mesma carga eletrônica que vai puxar eles lá para o meio, beleza? Cada um deles vai estar sujeito a uma diferente carga nuclear efetiva, beleza? Outro conceito importante da gente conhecer é o conceito de blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática ela é uma proteção da carga nuclear efetiva aos elétrons mais externos. O que isso quer dizer, cara? Tipo assim, a carga nuclear efetiva, quanto mais externa, ou seja, quanto mais longe do núcleo atômico o elétron estiver, ela é mais fracamente sentida por esses elétrons, justamente pela blindagem eletrostática. O que acontece? Existe uma certa densidade eletrônica que é formada quando um nível eletrônico ele é totalmente preenchido. Então, essa densidade eletrônica desse nível interno, né, mais para dentro, mais próximo do núcleo, quando essa densidade eletrônica ela chega ao seu máximo e você não consegue mais adicionar nenhum elétron nesse nível eletrônico, a gente diz que esse nível eletrônico ele está blindando as forças de atração do núcleo.
e, por consequência, a gente tem a alocação de novos elétrons em níveis mais externos, ou seja, esse nível eletrônico aqui ele já está saturado, a gente já não consegue mais colocar elétrons, então a gente vai adicionar um novo elétron num nível mais externo, beleza? E isso vai ter como consequência a diminuição da carga nuclear efetiva sofrida por esses elétrons mais externos e o aumento do tamanho do átomo, porque quando a gente tem que colocar esse elétron no nível mais externo, consequentemente, ele está mais distante do núcleo e o átomo ele aumenta de tamanho, beleza, gente? Bom, gente, a nossa primeira propriedade periódica estudada é o raio atômico. O raio atômico, ele é nada mais nada menos do que o tamanho de um átomo, certo? O tamanho de um átomo é a distância do centro dele, do seu núcleo, até o seu nível eletrônico mais externo, beleza? As suas tendências periódicas observadas são tipo um aumento da direita para a esquerda na tabela, né, ao longo do período, e ao longo de um grupo, conforme nós descemos em um grupo, também temos um aumento do raio, do tamanho desse átomo. Bom, nós temos explicações diferentes para o grupo e para o período. O comportamento no grupo ele se deve basicamente pela adição de novos níveis eletrônicos. Quando nós temos que adicionar uma camada mais externa, necessariamente acaba que o raio atômico ele precisa aumentar. E nessa forma, a gente diz que com a adição de novos níveis eletrônicos, o efeito da blindagem ele cresce mais rápido do que a da carga nuclear efetiva, porque a gente tem um nível eletrônico mais interno blindando o nível eletrônico mais externo. Enquanto que no grupo aqui, a gente vai estar sempre no período aqui, a gente vai estar tendo um aumento da carga nuclear efetiva mais rápido do que a da blindagem. Porque quando a gente está aqui andando no período, a gente está aumentando o número de prótons, né? A gente está aumentando o número de prótons e, portanto, a gente está aumentando a carga nuclear. E dessa forma, como a gente tem agora mais prótons atraindo os elétrons, a gente tem uma contração. A gente tem uma carga positiva no centro que é mais forte e ela vai crescendo. Os elétrons que são colocados no mesmo nível eletrônico, ele não vai conseguir blindar tão eficazmente o elétron que está no mesmo nível dele, beleza? Essa blindagem ela é mais com os elétrons externos, de níveis mais externos. Quando ele está aqui no mesmo nível, ele blinda menos. E com o aumento da carga nuclear, o aumento do número de prótons, a gente vai ter uma contração, uma diminuição no raio ao longo de um período. Ou, como a gente pode também falar, um aumento quando a gente vai indo da direita para a esquerda, beleza? Bom, gente, aqui apenas uma observação dentro de raios atômicos. A gente tem também os raios iônicos, que é basicamente o raio dos seus íons, das suas espécies químicas carregadas, relacionadas aos átomos neutros. Aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do lítio, beleza? A gente consegue perceber que o Li+, ele é menor do que o Li normal. Beleza? Está aqui indo aqui, o normal está representado por esse cinza aqui e o íon pela parte vermelha. Por que isso acontece, gente? Porque quando a espécie está positivamente carregada aqui e, portanto, forma um cátion, um íon positivo, o que está acontecendo é que essa espécie química perdeu um elétron. E dessa forma, agora eu tenho um desequilíbrio de cargas. Eu tenho mais cargas positivas no núcleo do que cargas negativas na eletrosfera. E essa superioridade das cargas positivas vai fazer com que a força sentida por essas outras negativas seja maior. É meio que uma redistribuição da força da carga nuclear efetiva. O que acontece então? Agora que eu tenho menos elétrons, os que sobraram sofrem mais, sentem mais a carga nuclear. E dessa forma a gente tem uma contração, eles são aproximados do núcleo. Já quando eu estou falando de ânions, aqui fazendo um exemplo do F do F-, o F normal ele é menor do que o F-. Por quê? Porque basicamente quando eu coloco um elétron a mais na eletrosfera, novamente, se antes a carga nuclear iria aumentar, porque agora eu tenho menos elétrons sentindo, ela agora vai ser redistribuída. E a mesma carga vai agora estar afetando mais elétrons. Então os elétrons vão sentir menos carga. E aí, basicamente, eles vão se afastar do núcleo. Beleza, gente? Bom, eletronegatividade, ou eletronegatividade de Pauling para os íntimos, ela é uma tendência relativa que os átomos tendem a atrair elétrons para si em uma ligação química. Basicamente, ela é a tendência que o átomo tem realmente de roubar o elétron do outro, certo?
é tipo uma característica peculiar de cada átomo, e ela foi determinada experimentalmente por Pauling. Por isso que é a eletronegatividade de Pauling, beleza? E aqui a gente tem uma escala simplificada da eletronegatividade de Pauling, dessa escala, que é a famosa FON. E a gente tem uma frasezinha para decorar ela aqui, que ela é a principal, assim, são os principais elementos que você precisa saber, certo? Mas existe essa escala completa, é só vocês pesquisarem no Google, escala de eletronegatividade de Pauling, beleza? E aqui a gente tem um macetinho para lembrar de tipo assim, ó, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, beleza? E o hidrogênio não é o menos, mas tudo bem. Basicamente, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, então, uma tendência de um aumento da eletronegatividade conforme a gente vai andando para cá, beleza? Não é a tendência periódica, calma aqui. A gente tem aqui essa frasezinha que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não façam isso, viu, gente? As tendências periódicas da eletronegatividade, elas vão ser o contrário do raio atômico, beleza? Elas vão ter a tendência de aumentar da esquerda para a direita em um período e de aumentar também de baixo para cima em um grupo, beleza? Também tem a tendência de tipo assim, ó, ele é menor num átomo, ela é maior num átomo menor justamente também pelo seu núcleo estar mais exposto ao ambiente externo, né? Quando o núcleo ele tá muito interno aqui, tem um átomo muito grande, ele vai ter menor interação com o ambiente de fora do próprio átomo, beleza? E aqui eu destaquei os gases nobres porque eles não têm eletronegatividade, né? Como eles já têm a sua camada de valência completa, eles são 100% estáveis, eles não têm uma escala de eletronegatividade, eles não entram, beleza, gente? Bom, gente, energia de ionização é a nossa próxima propriedade periódica aqui. Bom, ela é basicamente uma energia necessária que a gente precisa gastar, né, para retirar um elétron do nível mais externo de um átomo, ou seja, do nível de valência desse átomo. E esse átomo ele tem que estar neutro, ou seja, ele não pode já ser um cátion ou um ânion, tem que estar no estado neutro e no estado gasoso, beleza? Essa energia, isso tipo, tem que estar nesse estado justamente para a gente conseguir determinar o valor absoluto da energia, mas tipo assim, não necessariamente só um átomo gasoso vai gerar íons, tá, gente? Não foi isso que eu disse. Bom, basicamente, essa energia ela precisa ser definida nesse estado, beleza? Esses são os estados experimentais necessários para a gente determinar a energia de ionização. Bom, um exemplo de uma equação de ionização é aqui a do sódio gasoso, beleza? Quando a gente tem aqui um átomo de sódio gasoso e a gente dá energia para esse átomo, a tendência é que ele expulse um dos elétrons da sua camada de valência e forme o cátion Na+, que também deveria estar aqui no estado gasoso, beleza? Tudo bem, gente. E não existe uma única energia de ionização para cada átomo, certo? À medida que a gente vai retirar mais elétron para formar as espécies iônicas, tipo, existem espécies iônicas que não têm uma única carga, né? Existe o cálcio mais 2, o alumínio mais 3, por exemplo. Mais energia é necessária, certo? E a gente também consegue fazer o Na mais 2, só que a gente vai precisar fazer uma energia absurda, beleza? E as primeiras energias de ionizações são as menores, gente. E as últimas, tipo, pode ter E4, E5, mas enfim, eu botei aqui o E3 como a última, elas são as maiores energias, ou seja, quanto mais elétrons a gente precisar tirar, a tendência é que mais energia a gente vai gastar, beleza? E aí, tipo assim, a energia para tirar o primeiro elétron daquele átomo é menor do que a energia para tirar o segundo elétron, que é menor do que a energia para tirar o terceiro elétron, beleza? E as suas tendências periódicas, ela vai imitar da eletronegatividade, beleza? Ela vai ter um aumento da esquerda para a direita num período e de baixo para cima em um grupo. Bom, qual é a explicação para isso? Dentro de um grupo, quanto menor for o átomo, os elétrons de valência vão estar mais fortemente atraídos pelo núcleo, certo, gente? Tipo assim, como a força elétrica ela é diretamente influenciada pela distância, ou seja, quanto menor a distância, maior é a força. Tipo, quando a gente tem um átomo que é muito pequeno, quanto menor for esse átomo, a gente vai ter o átomo mais fortemente preso a esse átomo, certo? Esse elétron vai estar mais fortemente atraído. E a gente vai precisar de mais energia para a gente conseguir tirar ele dali, beleza?
E ao longo de um período é o aumento também da eletronegatividade. Quando a gente vai da esquerda para a direita, no período o átomo tem a tendência a ser mais eletronegativo. E se ele tem a tendência de ser mais eletronegativo, ele vai querer prender mais esse elétron, ou seja, você vai precisar dar mais energia para esse elétron se desprender desse átomo e, portanto, sofrer o processo de ionização. Beleza? E por fim, nós temos a afinidade eletrônica, que é basicamente o oposto da energia de ionização. Na afinidade eletrônica, é basicamente uma energia que é liberada por um átomo, neutro também no estado gasoso, quando um elétron é adicionado em seu nível mais externo, ou seja, na formação de ânions, beleza? Também é um tipo de ionização, só que é uma ionização para a gente adicionar um elétron. E, em geral, ó, existe uma observação que alguns átomos têm afinidades eletrônicas positivas, ou seja, uma energia positiva. E a energia que é positiva é uma energia que é absorvida, que é gasta, beleza? É uma energia que é absorvida pelo átomo. Você precisa gastar essa energia e você não vai, no caso, ganhar energia. Em geral, na afinidade eletrônica, você ganha energia, você tem uma liberação de energia por meio do processo, beleza? A gente tem aqui um átomo X qualquer, eu botei um exemplo genérico dessa vez. Quando a gente adiciona um elétron a esse átomo tem a tendência a formar um ânion, beleza? X-, e liberar energia. Porém, existe alguma outra exceção, no caso, essa energia é absorvida, beleza? E as suas tendências periódicas também imitam as últimas tendências, que é um aumento de baixo para cima num grupo e da esquerda para a direita num período, excluindo os gases nobres, porque nós não conseguimos adicionar elétrons aos gases nobres. A gente consegue retirar e formar íons, mas não consegue adicionar. Beleza? E as suas tendências periódicas são desse aumento aí, tem a mesma explicação também da energia de ionização, beleza, gente? E é isso aí, valeu!